Temos novidades. Então, como a lista é muito extensa, a gente vai colocar na tela as novidades dessa lista do Dorival Júnior. E os nomes são esses que vão aparecer no vídeo aqui. Goleiros, Hugo Souza, do Corinthians, Lucas Perry, do Lyon, da França. Seguindo com a lista aqui, zagueiros, o Alexandre, do Lille, da França, é um dos nomes entre os zagueiros. 2 laterais aqui como novidades, o Wesley do Flamengo, a gente tanto pediu o Wesley, né? Agora a chance dele, e Douglas Santos do Zenit da Rússia. Temos outros nomes aqui, meio-campistas, Alisson do São Paulo, Andrei Santos do Strasbourg da França, Oscar do São Paulo, Neymar Júnior está de volta à seleção e Matheus Cunha do Wolverhampton da Inglaterra. E atacantes, Antony, do Real Betis, da Espanha. Bruno Henrique está de volta à seleção, jogador do Flamengo. Igor Paixão, do Feyenoord, da Holanda. Samuel Lino, do Atlético de Madrid. E Yuri Alberto, do Corinthians, um dos principais artilheiros desta temporada. E aí, eu já passo a bola para o Bernardo Ramos, para o Ivan Drago, dando boa tarde para os companheiros aqui do Bola. Tudo bem, Bernardo? Tudo bom, Cacá? Um abraço a você, um abraço ao Ivan. Gostou da lista? Então, ela tem algumas esquisitices aí, né? Se ele colocou o Samuel Lino como atacante, ele está completamente errado. Completamente errado. O Samuel Lino é um lateral esquerdo que, por vezes, joga como meia esquerda no time do Atlético de Madrid. Então, claramente, tem um erro aí. Se ele fez isso, ele está bem errado. O Matheus Cunha tampouco é um atacante, mas aí na nossa lista aparece como meia, né? Na lista dele como atacante. Ele é um meio-campista do Wolverhampton, né? Time dirigido pelo Vitor Pereira. Já jogou como centroavante, foi convocado pelo Tite várias vezes como centroavante, mas ele não é centroavante. Ele é um meio-campista. O Muniz é o centroavante do Wolverhampton, ou lá, assim, depende e tal. E me chama a atenção a convocação do Douglas Santos. Quem está vendo o Campeonato Russo? O Dorival não vê o Campeonato Russo. Douglas Santos, gente, ele tem 30 anos de idade, já foi bom jogador quando jogava no Atlético Mineiro, foi campeão olímpico, inclusive, pela seleção em 2016. Mas quem está vendo o Campeonato Russo? Mas eu acho que é pela falta de opção. Boa tarde. Boa tarde. Não, mas tem uns olheiros da CBF que ficam por ali. Aí, no caso, tem ido para São Petersburgo. Porque, né? por exemplo, tá na lista também o Alexandre, que está voltando. Não, esse Alexandre é do Lille, né? Não, o zagueiro, mas o Alexandre do Flamengo, lateral esquerdo, tá na pré-lista. Tá voltando de lesão. Tá voltando de lesão. Então, mas essa novidade é que está na tela o Alexandro. Não, esse é zagueiro. Zagueiro do Esse é Lille. zagueiro, mas na pré-lista são 52 nomes divulgados, né? Nós não colocamos todos, evidentemente, senão a gente ficaria aqui até amanhã. Na lateral esquerda, por exemplo, consta o nome do Alexandre do Flamengo, que tá voltando de lesão, e convenhamos. Não dá para saber. Exatamente. Ele estava jogando bem. Esse Alexandre aí do Lille é uma boa convocação. É um zagueiro que nunca jogou no futebol brasileiro. Ele é revelado em Portugal. Joga no Chaves, tal. Aí é contratado pelo Lille. É um zagueiro que atua pelo lado esquerdo da zaga, embora seja destro. Gostei da convocação do Alexandre. E Endrick, que ontem a gente falava, vocês Tinha que ser convocado. O Dorival não gosta do Endrick. Tá, o Endrick é aí convocado. Mas vamos ver se estará entre os 23, né? Metade dessa galera vai rodar. Por exemplo, o Alex Telles. O Botafogo está convocado. Também está na pré-lista. Essa é uma pré-lista de 52 nomes e depois ele vai convocar todos aqueles que farão parte... 54. 54 ao todo? Desculpa, 54. Aí sim, ele vai convocar aqueles que farão parte dos 2 jogos contra a Colômbia e a Argentina. 31 jogadores vão rodar. Vão rodar. E Neymar? Neymar está de volta. Eu não teria convocado. Mas o povo clama a volta do Neymar. Que povo? As pessoas estão encantadas com o que o Neymar está fazendo na Vila Belmiro. Quem está encantado com o que o Neymar está fazendo na Vila Belmiro é você. Calma. O Neymar disputou um jogo grande. Um jogo grande pelo Santos, não jogou nada contra o Corinthians. Nada. Ele jogou bem contra o Água Santa, o Noroeste, e contra a Inter de Limeira ele foi muito bem, de fato. Inter de Limeira caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Então, para mim, não credencia a jogar na seleção brasileira. Se ele ficasse de fora dessa lista imensa de 54 jogadores, estaríamos nós aqui falando, mas e o Neymar? Que absurdo. Eu concordaria com o Dorival. Assim, eu concordo mais com o Berna. Por quê?
Porque nós estamos falando de um jogador que tem tudo para fazer parte da seleção brasileira pela qualidade que possui, mas ainda não está 100% fisicamente. E aí é um processo. É que a gente olha para o Neymar, opa, o Neymar voltou a jogar. E como a seleção brasileira está mal, aparece o nome do Neymar como salvação. Quando a gente vê a seleção brasileira com 3 dos melhores jogadores do mundo em atividade, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, e ela não consegue ser competitiva, nós precisamos olhar para o trabalho do treinador, não achar que o Neymar, voltando e ainda readquirindo o ritmo de jogo, tenha que ser a salvação da seleção brasileira. Nós estamos olhando para o Neymar. Salva o Brasil aí. É justo colocar essa responsabilidade, embora seja um craque, num cara que está voltando? Pô, falavam tanto que o Neymar ofuscava, não deixava ninguém ser protagonista na seleção brasileira porque todo mundo tinha que passar a bola para ele como se fosse uma obrigação. Pô, o Neymar saiu e a seleção foi de bico. Não, a seleção é a mesma coisa. Com Neymar ou sem Neymar. É a mesma coisa. Com o Neymar era difícil, sem o Neymar ficou pior. É a mesma coisa. Tô esperando. Seleção com Neymar ou sem Neymar morre das assim, quartas de final em toda a Copa do Mundo. E assim, não, porque tá difícil mesmo, como se fosse fácil conquistar uma Copa do Mundo. Não estou falando que é fácil, mas ela morre nas quartas de final. Pode ser um... Quando passa para a semifinal, toma de 7. E veja bem, Bernard, quando você olha para o histórico da seleção brasileira, desde a Copa do Mundo de 2002, que foi o último título conquistado pelo Brasil, quanta gente boa passou pela seleção brasileira? Muita. E quantos técnicos bons passaram pela seleção brasileira? Então o problema não é o treinador. Então o problema não é a boleirada. Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não. Por isso que assim, com o Neymar, com o Neymar já era difícil e continua difícil. E o problema não é a geração. Não acho que seja a geração, não. Acho que a geração é muito boa. Os caras mostram isso todo final de semana aí na Europa e tal. Tá tudo aí para todo mundo ver. A relação oficial sai da